Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco, especialista em direitos material e processual do trabalho e previdenciário pela Universidade Estácio de Sá do Rio de Janeiro, formada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, Minas Gerais. Estou a desenvolver no meu canal do YouTube, Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem por objetivo o estudo da consolidação das leis do trabalho, artigo por artigo, e como livro base os meus comentários à reforma trabalhista Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, lançados pela editora Juruá de Curitiba, no Paraná. Essa é a nossa aula de número 261 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e nela estaremos a desenvolver nossos entendimentos a respeito dos artigos 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825 e 826 da Consolidação das Leis do Trabalho, que continuam a jornada jus-operária brasileira a respeito do processo judiciário do trabalho. Nesse sentido, nos diz o artigo 818, consolidado, que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante. Portanto, no processo judiciário eletrônico do trabalho, o ônus da prova incumbe ao reclamante quando este se situar no âmbito dos fatos constitutivos de seu direito, ou seja, aqueles fatos que vão constituir a sistemática do seu direito próprio. E ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, ou seja, aquele fato que impede que o reclamante possa ter o direito constituído, modificativo, também nessa situação, aquele fato que modifica a situação ao ponto de não poder ser destinado ao reclamante o seu direito, ou mesmo extintivo, quando a situação apregoada pelo reclamado vai causar a extinção do direito do reclamante. Continua o artigo 818 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 1º, que nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionados à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos desse artigo, ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Portanto,
apesar do artigo 818 seletista dizer que o ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao reclamado quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do reclamante, nos casos que são previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, poderá o juiz atribuir de forma diferente a possibilidade do ônus da prova, o que nós chamamos de inversão do ônus da prova, para que se possa impedir a excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Vamos a um exemplo. O reclamado afirma que o reclamante cumpriu o período aquisitivo das férias, ao contrário do que ele teria afirmado na peça de inauguração do processo. Então, nesse sentido, não é possível que o reclamante comprove que ele não fez jus ao período de férias e que o reclamante não recebeu os valores pertinentes às mesmas. Porque quem detém a possibilidade de provar o pagamento das férias e o cumprimento das mesmas pelo reclamante é o reclamado. Então, o juiz, nesse caso, por exemplo, ele pode inverter o ônus da prova, e nesta situação, o reclamante não terá que provar o fato constitutivo de seu direito, mas sim o reclamado, porque os recibos de pagamento, os recibos de férias, os controles de jornada existentes, todos são documentos que estão sob o poderio do reclamado e, portanto, é muito mais fácil a ele cumprir o encargo de comprovar a regularidade do pedido e a impossibilidade de serem deferidos ao reclamante os períodos de férias que já foram cumpridos por ele. É muito mais fácil para o reclamado comprovar esse período, porque é ele que detém os recibos, tanto do fato de haverem sido deferidas as férias ao reclamante, como também o seu pagamento. Então, há a inversão do ônus da prova, porque é mais fácil ao reclamante e é quase impossível. É mais fácil ao reclamado e é quase impossível ao reclamante provar que não teve deferido o período de férias e que não recebeu pelos valores pertinentes. Então, como o reclamado é o que detém os recibos de pagamento, é muito mais fácil para ele, portanto, pode haver, neste caso, a inversão do ônus da prova para que essa prova seja muito mais fácil de ser constituída por parte do reclamado do que pelo reclamante. Continua a nos dizer o artigo 818, dessa feita em seu parágrafo 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que a decisão referida no parágrafo 1º desse artigo deverá ser proferida
antes da abertura da instrução e a requerimento da parte. Implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Então, aquela decisão de que tratamos há pouco, prevista no parágrafo 1º do artigo 818, e que tem que ser fundamentada e dada à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído, portanto, tem que ser uma decisão fundamentada para inverter o ônus da prova e que seja destinada à parte que agora passou a ser obrigada a produzir a prova desse direito, de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Essa decisão deverá ser proferida antes da abertura da instrução, portanto, durante a fase de conhecimento, e não pode mais ser destinada à inversão do ônus da prova, porque tem que ser proferida antes da abertura da instrução. E, a requerimento da parte, implicará o adiamento da instrução, da audiência, e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido. Portanto, se a parte requerer, a audiência será adiada para outra data posterior, de acordo com a pauta da vara do trabalho, e nessa oportunidade poderá a parte se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Por qualquer meio em direito admitido. Portanto, em qualquer forma permitida em direito, poderá a parte se desincumbir desse novo ônus que lhe foi destinado pela inversão do ônus da prova, e poderá fazer essa prova com adiamento da audiência de instrução e julgamento e para uma data posterior, de acordo com a pauta da vara do trabalho. Nos diz o artigo 819 da Consolidação das Leis do Trabalho que o depoimento das partes e testemunhas que não souberem falar a língua nacional será feito por meio de intérprete, nomeado pelo juiz ou presidente. Naquelas hipóteses em que a testemunha arrolada ou trazida pelas partes para depor em juízo não souber falar a língua nacional, quer dizer, um estrangeiro, ele não sabe se expressar na nossa língua portuguesa, então o juiz determinará a nomeação de um intérprete, para poder transcrever a manifestação do pensamento daquela testemunha para a nossa língua e para que haja a compreensão de todos os envolvidos naquela oitiva. Continua a nos dizer o artigo 819 da Consolidação das Leis do Trabalho que proceder-se-á da forma indicada nesse artigo quando se tratar de surdo-mudo ou de mudo ou que não saiba escrever. Portanto, sendo o caso também do surdo-mudo que não saiba escrever, poderá o juiz designar, nomear um intérprete
na linguagem de Libras para poder transmitir aos partícipes daquele conclave o que está se manifestando em seu pensamento aquela testemunha que seja surda, muda ou mesmo só mudo quando este não sabe escrever. Portanto, se ele for mudo e souber escrever, ouvir, e souber escrever, o juiz vai deixar ele responder às questões através da escrita. Mas se ele não souber escrever, ou se ele for surdo-mudo, aí o juiz tem que nomear um intérprete para as linguagens afeitas aos surdo-mudos, ou mesmo aos mudos, que normalmente é a linguagem de Libras, para poder interpretar o que está afirmando aquela testemunha. Nos diz o artigo 819 da Consolidação das Leis do Trabalho, dessa feita em seu parágrafo 2º, que as despesas decorrentes do disposto nesse artigo correrão por conta da parte sucumbente, salvo se beneficiária da justiça gratuita. Portanto, as despesas com a nomeação do intérprete correrão por conta da parte que perder o processo, a não ser que essa parte vencida ela esteja sob o palio da justiça gratuita, quando ele não será obrigado a arcar com os ônus dessa interpretação. Nos diz o artigo 820 da Consolidação das Leis do Trabalho que as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz ou presidente, podendo ser requeridas por seu intermédio a requerimento dos vogais das partes, seus representantes ou advogados. Antes, porém, de entrarmos no cerne do texto isto nesse artigo 820 da Consolidação das Leis do Trabalho, temos novamente que afirmar que a reforma trabalhista perpetrada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, deixou passar em albes a oportunidade de enxugar o texto seletista ou mesmo atualizá-lo, retirando do seu corpus todas aquelas situações que já foram modificadas por legislações posteriores ou que não têm mais aplicação no cenário jus-operário brasileiro. É o caso do artigo 820, já que não há mais, como já vimos a exaustão em nossas aulas anteriores, a figura do juiz-presidente, nem tampouco a dos vogais que foram extintos com a terminação da composição paritária que existia nas antigas juntas de conciliação e julgamento, que foram transmutadas em varas do trabalho sob a égide de um único juiz, o juiz togado, responsável pela condução processual daquela unidade da Justiça do Trabalho. Portanto, não existe mais a figura do presidente, do juiz-presidente, nem tampouco dos vogais. Nesse sentido, o artigo 820 tem que nos informar que as partes e testemunhas serão inquiridas pelo juiz, podendo ser reinquiridas por seu intermédio a requerimento das partes, seus representantes
ou advogados. Cabe ainda uma observação que, normalmente, pela praxe judiciária e a modernização dos métodos de oitiva de testemunhas, há juízes que permitem que os advogados façam perguntas diretamente às partes e testemunhas, evitando que se manifestem através do seu intermédio, do juiz condutor do processo, e, portanto, normalmente os advogados são permitidos a fazer perguntas diretamente às partes e testemunhas. Mas não é a regra. A regra é que essa inquirição se faça por intermédio do juiz condutor da ação, que fará com a transcrição da questão à parte ou à testemunha que deve responder. Nos diz o artigo 821 da Consolidação das Leis do Trabalho que cada parte não poderá indicar mais de 3 testemunhas, salvo quando se tratar de inquérito, caso em que esse número poderá ser elevado a 6. No processo judiciário eletrônico do trabalho normal, onde há uma ação reclamatória de direitos, cada parte poderá indicar no máximo de 3 testemunhas. Quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave de portador de direito à estabilidade ou mesmo garantia de emprego, esse número poderá ser elevado até 6 testemunhas de cada uma das partes. Então, salvo quando se tratar de inquérito para apuração de falta grave daquele detentor de garantia de emprego, já que nós já vimos em nossas aulas anteriores que não existe mais no ambiente jusoperário brasileiro a estabilidade que era conferida a todo aquele que, na época da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, já contava com mais de 10 anos de atuação na mesma empresa e resolveu não optar pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Portanto, para ser demitido, para ser encerrado o pacto de emprego existente entre ele e o seu empregador, haveria de ser instaurado um inquérito judicial onde poderia se ouvir testemunhas e apresentar todas as provas que levassem à demissão por justa causa daquele indivíduo portador de estabilidade, o que não existe mais, sendo todas as situações meras garantias de emprego e, portanto, não havendo mais a necessidade da instauração de inquérito para a demissão deste empregado. Há algumas situações, como o caso da gestante, que indevidamente são tratadas como estabilidade e, na verdade, são meramente garantias de emprego. Nos diz o artigo 822 da Consolidação das Leis do Trabalho
que as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionando pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas. Então, as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo seu comparecimento para depor, quando devidamente arroladas ou convocadas, ou mesmo quando comparecerem de forma espontânea para prestar seu depoimento perante a Justiça do Trabalho. Então, as testemunhas não poderão sofrer qualquer desconto pelas faltas ao serviço, ocasionadas pelo comparecimento para depor junto à Justiça Especializada do Trabalho. Nos diz o artigo 823 da Consolidação das Leis do Trabalho que, se a testemunha for funcionário civil ou militar e tiver de depor em hora de serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada. A testemunha, se for funcionário público, civil ou militar, e tiver que depor na hora do serviço, será requisitada ao chefe da repartição para comparecer à audiência marcada e ao comandante no caso dos militares, seja ele da Polícia Militar ou militar do Exército, Marinha e Aeronáutica. Esse ofício deverá ser encaminhado à requisição ao comandante de todas as forças aqui discriminadas. Portanto, se a testemunha for funcionário militar, o comandante será cientificado dessa requisição, onde se requisitará a presença daquele comandado para funcionar como testemunha em determinado processo. Nos diz o artigo 824 da Consolidação das Leis do Trabalho que o juiz ou presidente providenciará para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvido pelas demais que tenham que depor no processo. Aqui, a par da regra de não existir mais o juiz presidente, e sim o juiz togado, como já explicamos nessa mesma nossa aula de número 261 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, o juiz deverá providenciar para que o depoimento de uma testemunha não seja ouvida pelas demais que tenham que depor no processo. Atualmente, com o processo judiciário eletrônico do trabalho, isso é feito retirando-se da sala as testemunhas que ainda não depuseram, para que elas não tenham acesso ao depoimento da testemunha que prestará os seus préstimos à justiça como tal naquele momento. E também, normalmente, os juízes aquilatam se a testemunha que está sendo ouvida através de sistemas telemáticos esteja em um local isolado das demais, para que não possa ouvir o depoimento das outras. Normalmente são feitas no processo judiciário eletrônico a exclusão da testemunha da sala de audiências para uma sala especialmente preparada para que não haja a oitiva de um depoimento por outra testemunha, mesmo nos casos de depoimentos virtuais.
nos informa o artigo 825 da Consolidação das Leis do Trabalho que as testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou intimação. Portanto, a regra é que as testemunhas comparecerão à audiência, sendo necessária a notificação ou intimação das mesmas para esse comparecimento. Continua a nos dizer o artigo 825, dessa feita, através de seu parágrafo único da Consolidação das Leis do Trabalho, que as que não comparecerem serão intimadas ex officio por manifestação do próprio juízo ou a requerimento das partes, ficando sujeita à condução coercitiva, além das penalidades do artigo 730, caso, sem motivo justificado, não atendam à intimação. Portanto, as que não comparecerem serão intimadas por manifestação volitiva própria do magistrado ou a requerimento da parte, ficando sujeitas à condução coercitiva, se mesmo sendo intimadas, não comparecerem sem motivação justificada. Portanto, é uma exceção, parágrafo único, ao caput do artigo 825. Lembrando sempre que o comparecimento das testemunhas à audiência é ônus da parte que pretender a sua oitiva. Hoje existe também um sistema de carta convite, onde a parte vai comprovar ao juízo que, apesar de ter convidado a testemunha, ela não compareceu, para que haja aplicação, portanto, do parágrafo único da intimação ex officio ou a requerimento da parte, para que aquela testemunha ausente compareça sob pena de ser conduzida coercitivamente, além de a elas serem aplicadas as penalidades do artigo 730, seletista, caso sem motivo justificado não atendam à intimação. Portanto, na existência de motivação justa, não serão aplicadas as penalidades do artigo 730 e nem ficará sujeita à condução coercitiva, porque justificou a sua ausência e, portanto, se a parte insistir em sua oitiva, a audiência será suspensa e assinalada nova data para a oitiva da testemunha faltante. Nos diz o artigo 826 da Consolidação das Leis do Trabalho que é facultada a cada uma das partes apresentar um perito ou técnico. Nos casos em que for obrigatória a elaboração de perícia técnica, cada uma das partes tem a faculdade de apresentar um perito ou técnico para assistir à elaboração da perícia pelo perito do juízo, que será nomeado pelo mesmo para atuar na solução daquela situação processual. Cada parte poderá, nesse caso, apresentar um perito assistente ou técnico para poder acompanhar, e esse perito ou assistente técnico poderá
fazer um laudo próprio, discordando ou concordando com as situações descortinadas pelo perito oficial. Essas eram as considerações que gostaríamos de fazer a vocês nessa nossa aula de número 261 desse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a todos vocês a presença nessas nossas aulas e concitar ainda uma vez mais àqueles que não o fizeram, que se inscrevam no nosso canal e deixem seus likes nas nossas aulas, porque é através destas duas atividades simples que vocês estarão a nos propiciar a oportunidade de manter íntegro esse nosso curso gratuito sobre os direitos material e processual do trabalho, além de podermos distribuir o conhecimento aqui regimentado ao maior número de pessoas possível. Muito obrigado a todos.